Palavras diárias de Deus. Adão e Eva, criados por Deus no início, foram pessoas santas, o que equivale a dizer que enquanto estavam no jardim do Éden, eram santos, não foram manchados pela sujeira. Eles também foram fiéis a Jeová e não sabiam da traição a Jeová. Isso porque estavam livres da perturbação causada pela influência de Satanás. Estavam sem o veneno de Satanás e foram os seres mais puros de todo o gênero humano. Eles viviam no jardim do Éden, não contaminados por nenhuma sujeira, não possuídos pela carne e reverentes a Jeová. Mais tarde, quando foram tentados por Satanás, eles passaram a ter o veneno da serpente e o desejo de trair Jeová, e viveram sob a influência de Satanás. No início, eles foram santos e reverentes a Jeová. Somente nesse tocante, eles foram humanos. Mais tarde, depois de terem sido tentados por Satanás, eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e passaram a viver sob a influência de Satanás. Eles foram gradativamente corrompidos por Satanás e perderam a imagem humana original. No início, o ser humano tinha o fôlego de Jeová e não era nem minimamente desobediente, e não havia maldade no seu coração. Naquele tempo, o ser humano foi verdadeiramente ser humano. Depois de corrompido por Satanás, o ser humano se tornou uma besta. Seus pensamentos se encheram de maldade e sujeira, desprovidos de bondade e santidade. Acaso isso não é o próprio Satanás? Você já experimentou grande parte da obra de Deus, mas não mudou nem foi purificado. Ainda vive sob o império de Satanás e ainda não se submeteu a Deus. Isso é alguém que foi conquistado, mas não aperfeiçoado. E por que se diz que uma pessoa assim ainda não foi aperfeiçoada? Porque essa pessoa não busca vida nem conhecimento da obra de Deus, e nada ambiciona além dos prazeres da carne e do conforto momentâneo. Em consequência, não ocorrem mudanças em seu caráter de vida, e ela não recuperou a aparência original do homem como foi criado por Deus. Essas pessoas são cadáveres ambulantes, são os mortos sem espírito. As que não buscam um conhecimento de questões espirituais, que não buscam santidade, que não buscam viver a verdade, que se contentam apenas com ser conquistadas no aspecto negativo e são incapazes de viver e manifestar a verdade e tornar-se pessoas santas, são pessoas que não foram salvas. Pois sem a verdade, o homem é incapaz de permanecer firme durante as provações de Deus. Somente os que conseguirem permanecer firmes durante as provações de Deus são os que foram salvos. O que eu quero são pessoas como Pedro, pessoas que buscam ser aperfeiçoadas. A verdade de hoje é dada aos que anseiam e buscam por ela. Essa salvação é concedida aos que anseiam ser salvos por Deus. E a ideia não é só que ela seja ganha por vocês, mas também que vocês sejam ganhos por Deus. Vocês ganham Deus para que Deus possa ganhar vocês. Hoje falei estas palavras para vocês, e vocês as ouviram, e vocês deveriam praticar de acordo com essas palavras. No final, quando vocês puserem essas palavras em prática, será quando eu terei ganhado vocês através dessas palavras. Ao mesmo tempo, vocês também terão ganho essas palavras. E isso quer dizer que vocês terão ganho essa salvação suprema. Uma vez que tiverem sido limpos, vocês serão seres humanos reais. Se você for incapaz de viver a verdade ou de viver a semelhança de alguém que foi aperfeiçoado, então se pode dizer que você não é humano, que é um cadáver ambulante, uma besta, porque está sem a verdade, o que quer dizer que você está sem o fôlego de Jeová e, em consequência,
é uma pessoa morta que não tem espírito. Embora seja possível dar testemunho depois de ser conquistado, você só ganha uma pequena salvação e ainda não se tornou um ser vivo possuído por um espírito. Embora você tenha experimentado castigo e julgamento, seu caráter não foi renovado nem mudado em decorrência disso. Você ainda é seu velho eu, ainda pertence a Satanás e não é alguém que foi purificado. Só aquelas pessoas que foram aperfeiçoadas têm valor, e só essas ganharam a verdadeira vida.